tendo em vista o horário e tendo em vista que o tema é muito, né, instigante, o filme foi muito instigante, então nós vamos iniciar a gravação. O Andy Bey, então, já, né, já comunica que este evento será gravado e depois será postado no canal do YouTube do Andy Bey, lá em que tem e que ficam todas as gravações dos Cines Debates, todas as produções. Então, meu nome é Aurinês Schmitz, eu sou fundadora do Andy Bem, aqui está presente também a Caroline Correia, que também é psicóloga parceira do Andy Bem, os estagiários estão presentes também, né? E é o último evento do semestre, né? Então a gente também fica muito feliz com toda essa participação. Eu vou iniciar agradecendo a honra de ter, né, aqui a presença da Ivana, coordenadora da Escola Pública de Trânsito, mas também, com muita honra, as colegas Sinara Cristiane Três Soares e a Rosângela Petenuso, que gentilmente aceitaram, né, este desafio de comentar o filme, né? E acho que sempre é uma grande busca, assim, né? Que filme será? Como é que será? Bem-vinda, Tanira. Então, assim, eu vou apresentar as nossas convidadas e dizer para vocês como é que nós vamos trabalhar. Eu vou apresentar, a Diane vai passar. Bom, vamos ver se todo mundo também já viu o filme. Se alguém não viu, a gente apresenta aquele trailerzinho que leva alguns minutinhos, só para a gente reavivar. E aí a gente passa ao comentário da Sinara, da Rosângela, e que é algo bem também informal, a gente quer a participação de todos, para que a gente possa estar, né, refletindo sobre as questões que esse filme suscitou em cada um. Vou começar apresentando, então, a Rosângela Petenuso. Ela é servidora do Detran, do Rio Grande do Sul, pedagoga, professora da Escola Pública de Trânsito, especialista em mestra em educação. E a Sinara Cristiane Três Soares, também é servidora do Detran, do Rio Grande do Sul, psicóloga, professora da Escola Pública de Trânsito, especialista em psicologia do trânsito e mestre em informática na educação. Então, com muita honra, sejam bem-vindas. Vocês todos conseguiram assistir o filme? Sim, não, talvez? O que acham? Seguimos, então? Ou querem... Vamos passar para a discussão? O que vocês acham, tá? Como é que é? Vamos lá, vocês que... Por mim, pode ser, eu consegui assistir, não sei os demais colegas. Tá. Eu acho que só a Elisiane e a Virgínia que não se manifestaram, se elas conseguiram ou não. Eu não consegui assistir o filme e eu tô, assim, correndo, porque a minha filha tem aula às 7 horas, eu tenho que levar ela, então eu queria também pegar um pouco, né? Não vou poder ficar até o fim, só pedir desculpa para vocês. Sem problemas. Então, quem sabe a gente passa o trailerzinho, Diane, que daí também é, né, reaviva na nossa memória algumas questões do filme, e a Elisiane também já fica por dentro. Um contratempo, que agora eu passo a palavra para as nossas comentadoras. Gurias, quem gostaria de iniciar? A ideia é, né, elas vão trazer algumas questões que elas pensaram e a gente vai, né, conversar, não vamos deixá-las sozinhas. É isso aí, vamos conversando, dialogando e também trazendo o que o filme suscitou para vocês, né? Porque uma das coisas que o filme traz é justamente essa questão dos diferentes pontos de vista de uma mesma história, né? Então a gente pode enriquecer ainda mais com os diferentes pontos de vista que a gente tem aqui no grupo que está participando do Cine Debate. E aí uma das primeiras questões, né, que a gente precisa lembrar do filme é justamente esse olhar, né, de que um contratempo pode ser algo
né, de pouca relevância na vida de alguém, como pode ser algo muito sério, como é o caso desse filme, né? E então o filme começa ali com a questão do assassinato da amante, então do personagem principal ali, né? E nessa investigação, então ele tem que relatar, né, a perspectiva dele sobre o assassinato da amante, porque ele é o principal suspeito, né? E aí nessa situação ali tem a advogada, né, e que inicialmente ele, né, acha que é a advogada de defesa dele, e está preparando ele para uma situação do júri. E aí, nessa história, né, nessa situação, ele começa a contar a história sobre a morte da amante e começam a surgir outras questões que é o contratempo original ali do filme, né? E é uma situação em que ele e a amante, então, estavam viajando e se envolveram num acidente de trânsito. E aí, esse acidente de trânsito, quem viu o filme vai ser mais fácil da gente discutir, mas vamos tentar manter Ai, cadê ela? Agora não estou mais vendo ela aqui, que eu esqueci o nome. A colega que não tinha assistido, a Elisiane, que não tinha assistido, a gente vai tentar traduzir para ti, tá, Elisiane, que não conseguiu assistir, para não ficar tão confuso assim, só a gente discutindo. Mas, então, Ok, muito obrigada. Certinho, Rô, daí tu vai me complementando aí, mas eu acho que uma das coisas que a gente pode começar, né, Rô, a discussão, é que na situação eles sofreram, então eles se envolveram num acidente no meio de uma discussão em que ele se distraiu conversando com ela na discussão, que eles estavam brigando ali. E nessa distração passou um cervo na frente do carro, ele perdeu o controle e bateu no veículo de um rapaz que vinha no sentido contrário, e o rapaz faleceu, né? E aí toda a história que ele conta inicialmente é uma manipulação da verdade, né? Então, a gente conversando, né, associou muito, assim, de como, claro, em várias proporções, mas no trânsito se tem muito essa questão de fugir da própria responsabilidade, né, de como a manipulação de quando alguém conta uma situação de trânsito é muito comum, de a pessoa contar a história tentando sempre transformar ela na pessoa inocente da situação, né? Então, eu lembro até de alunos de cursos ali do Detran, né, que às vezes a pessoa chegou ali porque cometeu um crime de trânsito, ele diz, eu bebi e dirigi, ele assume, né, o que fez de errado, e ainda assim o problema era a forma como a blitz estava acontecendo. O problema foi o policial que foi muito grosso comigo, né? Ele tenta transformar a história de uma forma que ele seja vítima. E como essa questão de fugir da responsabilidade é presente no trânsito. Um carro surgiu do nada, é sempre uma história que não tinha o que eu fazer para evitar aquilo. É verdade. E outra coisa, assim, Sinara, agora eu tô comentando que chama atenção, e se a gente pega, por exemplo, a cena do acidente em si, né? Uma das coisas que ficou, assim, muito evidente é a questão dos comportamentos naquele momento. Por exemplo, quando eles saem com o carro lá da cabana, né, que eles estão voltando da viagem deles, eles chegam num cruzamento e ali o GPS meio que deixa eles na dúvida, né? E nesse cruzamento ele disse assim, não, eu vou por esse caminho que é mais rápido. E ela disse, isso mesmo, acelera que a gente chega mais rápido. Então vejam, um comportamento, excesso de velocidade. Durante aquele percurso que eles estão, que é no meio de uma floresta, né? E naquela esquina também do cruzamento, um outro ponto que me chamou a atenção, que tinha uma plaquinha, uma sinalização de trânsito alertando para o risco de animais silvestres na via. Aí, quando ele decide tomar aquele caminho que seria o mais rápido, e aí ela diz para ele, acelera para a gente ir mais rápido, eles começam a discutir a relação deles. E nesse momento que eles estão discutindo a relação, também isso provoca uma distração. Por quê? Porque naquele momento que eles estão conversando e discutindo, ele praticamente perde a atenção dele para o trânsito e passa a pensar naquilo que a Laura fica conversando com ele, né? E isso gera uma distração. E aí, à medida que vai se desenvolvendo, que eles vão discutindo, o que acontece? Vem uma condição adversa, que é o quê? Aquele animal silvestre que cruza, de repente, a frente do carro e faz com que eles se assustem
até porque eles estavam um pouco distraídos e concentrados numa outra perspectiva, que era a discussão da relação deles, e faz ele perder o controle do carro. E nesse momento que ele perde o controle do carro, está o outro carro, então, passando no mesmo instante, né? Tanto que depois que acontece o acidente, ele mesmo disse, mas fui eu que invadi a pista contrária, eu que acabei provocando o acidente com que fizesse com que ele batesse o carro, né? Então, ali a gente percebe, assim, são uma combinação de 3 comportamentos que acaba resultando num sinistro, né, de trânsito. E, gurias, assim, né, isso que vocês estão apontando, acho extremamente importante, isso que a Rosângela colocou, como tem uma subestimação da importância do dirigir, né? Então, assim, vai rápido, vamos lá, acelera, e o quanto também mostra, exemplifica essa interlocução de que o dirigir, ele engloba muito mais do que só habilidades motoras. Então, numa briga, no envolvimento, ele se desliga, né? Então, assim, os aspectos emocionais, o quanto eles são importantes, e isso muitas vezes é o que a gente enxerga. As pessoas brigam e pegam o carro. Eu fujo da briga, mas eu me envolvo numa outra situação de muito risco. E é isso que vocês estão dizendo. Bom, e aí é como se aquele servo, né, apareceu ali e mostra a importância e o quanto dirigir é uma atividade complexa, né? É algo que a gente conversa assim no estágio e que se tende a subestimar, né? E os efeitos depois que tudo acarreta, né? É isso que a Rosângela trouxe ali, né, da soma de fatores. Olha, eu não conheço um acidente, assim, que tenha somente um fator que contribuiu para que ele acontecesse. Sempre é uma soma de coisas que, juntas, culminam no acidente. Se esse outro veículo não tivesse vindo, porque aquela estrada era bem perigosa, o acidente ia ser o carro rodopiar e eles iam continuar o caminho deles normalmente. Mas não tem como prever quando que vai vir o carro na direção oposta, ou quando o servo vai passar, né? Então, por isso, a atenção, o cuidado com a velocidade tem que ser constante. E esse cuidado, né, constante, às vezes é isso que a Arina estava trazendo, né? Não é visto como essencial no trânsito. Então, se eu estou com dificuldade de atenção, porque eu estou preocupado com alguma coisa, não tem problema dirigir igual. E aqui, Sinara, parece assim, ó, quantos de nós, não eu, tá? Eu já tenho um pouco mais de... Mas como é comum que no caso do filme a distração foi uma briga entre eles, né? Mas como é comum a distração ser o celular, que se não tiver nenhuma condição adversa, mas eu sempre dirigi com o celular ali do meu lado. Mas se tiver um pequeno, olha o risco que se corre por uma distração de segundos ali, porque olhou o celular. Por isso que o celular hoje é visto como um grande malfeitor, né? Mas o malfeitor não é o celular. É quem olha para, quem usa durante a condução, né? Com certeza, Ivana. É justamente esse ponto que a gente sempre toca muito e se trabalha muito, por exemplo, na primeira habilitação, né? A questão, quando se trabalha a direção defensiva, né, ou condução segura, se fala muito sobre esse aspecto da atenção, né? A atenção, pessoal, assim, é tudo, é essencial para a segurança no trânsito. E não é só a atenção, por exemplo, do condutor. Claro que do condutor se exige mais, em função de que ele está com o veículo, ele está em movimento, ele está muitas vezes numa velocidade um pouco elevada, ou seja, uma velocidade acima do que naturalmente uma pessoa caminhando estaria, por exemplo, né? Mas essa questão da atenção também é fundamental para todo mundo que participa do trânsito, seja o pedestre, seja o ciclista, seja o motociclista, né, que é essencial para a nossa segurança e para a segurança de todos, né? E claro, e hoje também a Ivana trouxe muito bem a questão das distrações do celular, mas vários outros elementos podem nos distrair no trânsito, né? Como foi o caso deles, uma discussão, às vezes algum objeto solto dentro do veículo. Às vezes as pessoas, por exemplo, vão viajar e costumam levar seus bichinhos de estimação
por exemplo, deixar o bichinho de estimação solto dentro do veículo pode ser uma grande fonte de distração. Né? Em algum momento, o bichinho daqui a um pouco pode querer fazer algum movimento, alguma coisa, vir para o teu colo, e aquele momento tu te distrair ao estar conduzindo o veículo, e daqui a um pouco se envolver num sinistro. Né? Teve uma vez a minha irmã também, que ela, por exemplo, ela tinha a filha pequena dela, e ela estava no banco, na cadeirinha, no banco de trás, e ela começou a ficar muito agitada, começou a chorar, e a minha irmã se distraiu na freeway, imagina, né? E ela disse que quando ela se deu conta, ela estava perdendo o controle do carro, o carro começou, sabe, a entrar em zigue-zague, ela levou um susto muito grande, né? E às vezes esses simples gestos, às vezes aquela olhadinha rápida no celular, às vezes pegar um objeto solto dentro do carro, pode ser um grande risco quando acontecem situações adversas que a gente não está esperando. E eu também lembrei da questão, assim, de um erro não justificar o outro, que até uma colega brincou essa semana, eu aprendi com a professora Sinara, que eu uso isso para tudo, mas eu acho que no trânsito isso é muito importante, assim, que as pessoas justificam o seu erro porque o outro errou também. Né? E aí, ali no filme, apareceu muito forte esse elemento, mas que, claro, ali está de um jeito bem escancarado, que não é o que acontece sempre, né? Ali precisa de uma questão moral maior envolvida. Mas como as pessoas colocam assim, o outro passou o sinal vermelho, mas tu estava em excesso de velocidade, a culpa é só dele, né? Não se responsabiliza. E como ali apareceu isso, assim, de que né, ali em determinado momento ele coloca a história como se fosse a Laura, né, que convenceu ele a não chamar a polícia no acidente ali, dizendo que, olha, mas ele estava sem cinto e usando o celular, como se o erro do rapaz que faleceu, de estar sem cinto e usando o celular, anulasse a responsabilidade deles de que, né, também estavam fazendo errado ao invadir a pista, ao estar distraído, e que, então, não precisava chamar a polícia naquela situação, inclusive, não precisava nem reconhecer que se envolveram no acidente que, né, acabou com a morte do rapaz. Então, é todo um jogo, porque, não, eu não sou culpado disso porque ele errou. Se ele errou, eu não preciso assumir nada. E aí a gente sempre lá na escola traz essa discussão, né, da responsabilidade pelas escolhas que a gente tem no trânsito, que a gente faz. Né, e o quanto a gente precisa se responsabilizar. Não quer dizer que a gente nunca vai errar, mas se tu excedeu a velocidade e levou uma multa, tu não vai ficar dizendo que a culpa é do radar ou da polícia. Assuma, olha, eu errei, que bom que a consequência foi só uma multa, né? Podia ter sido muito pior. Né? Então, me serviu de alerta para mudar esse comportamento, né? Olhar para a gente e para o que a gente faz no trânsito, se responsabilizando por aquilo. Né? E aí se responsabilizando pelo ato errado e também pelas consequências dele. Então, se naquela situação a consequência foi multa, que bom, né? Porque podia ser uma consequência muito pior, podia ser a vida de alguém, a tua, podia ser uma lesão grave, né? Então, tem que pensar que enquanto foi só monetário, ainda é um aviso para que tu possa ainda fazer alguma coisa diferente no futuro. Sem dúvida, isso que tu colocaste, Sinara, até remete muito àquela fala recorrente que a gente ouve da indústria da multa, né? E muitas vezes aqueles que dizem que existe uma indústria da multa são aqueles que têm essa dificuldade de se perceber no trânsito e de saber que, bom, eu cometi uma infração, eu sou responsável por ela, e, na verdade, ao invés de eu começar a achar os culpados de onde, é a indústria da multa, é o agente que estava escondido atrás da árvore, por exemplo, é o radar que não tinha placa ou que estava disfarçado, é da pessoa se perceber, poxa, mas eu errei, eu realmente estava acima da velocidade permitida na via, por exemplo, né? Se eu recebi uma autuação lá por não estar usando cinto de segurança, eu tenho que perceber, poxa, mas eu estava sem cinto, estava. Então, eu não tenho do que reclamar, né? Da gente assumir essa responsabilidade e muitas vezes o quão essa questão do nosso comportamento, ele determina, né, essa questão assim de transformar um trânsito mais seguro ou num trânsito inseguro, né? E ali fica muito evidente quando eles chegam próximo ao rapaz acidentado, mas ele estava sem cinto.
gente, não justifica, né? Porque não socorreu o rapaz, aconteceu um sinistro, independente de quem seja o culpado, né? E aí é aquele desencadeamento das escolhas que eles vão fazendo, eles cada vez vão ficando mais enrolados, vai piorando cada vez mais a situação, e eles também vão se envolvendo em outros tipos de atitudes também antimorais, né, ou antissociais, em função de não se enxergar e não assumir a sua própria culpa no processo. Bom, até vocês querem levantar mais pontos, pessoal? À medida que vocês quiserem ir participando também, né? Vamos. Se o pessoal não falar, a gente vai jogando, né, Sinara? As queixas sempre são essas, né? Quando a gente está fazendo uma avaliação e que abre ali o sistema, que tem multas grave, gravíssima, eles sempre têm essa desculpa que não foi eles, né? Que foi... porque ali para nós não fica especificado quem é o culpado, né? O que foi realmente o acidente, o que é. Não diz ali, só diz a multa grave, gravíssima, né? E algum detalhe muito pouco, né? Então, a gente realmente não tem como. E ele sempre vem com o repertório pronto, né? Para conosco, assim, na avaliação. Eu acho Lisiane, tu és psicóloga no CFC, que faz avaliação? Isso. Ah, sim. Não, é que eu estava tentando contextualizar na minha cabeça. Desculpa. Não, é que eu trabalho no CFC há 16 anos, né? E a minha cidade tem 120 mil habitantes, mas a maioria dos categorias profissionais eu conheço, porque a minha família tem uma empresa de transporte de carga viva. Então, eu conheço muita gente e eu vejo, assim, que tem umas pessoas que realmente eu conheço e que são imprudentes, né? Mas, claro, como tu é a avaliadora, já chegam com essa postura de, assim, aconteceu comigo de novo, mas foi porque alguém fez algo, né? E tu sabe que eu sempre tive uma preocupação muito grande com essa questão da cadeirinha da criança, porque a minha filha, quando tinha 5 anos, eu vinha com ela da escolinha, agora a colega falou aí, ela tirou o cinto da cadeira, levantou da cadeira e veio por cima de mim, eu estava dirigindo, e ela abriu a porta do meu lado. Quando eu vi, ela estava em cima de mim e a porta aberta. Nossa, sim. Foi o quanto eu peguei ela, sabe? Então, é bem complicado, assim, o cuidado com as crianças tem que ser redobrado, mesmo a gente estando dirigindo, né? Eu acho, Elisiane, que tu está trazendo um ponto que o cuidado tem que ser redobrado. O cuidado. Não importa com quem, não importa onde, Isso. não importa de que jeito, né? Exatamente. Só que crianças também, as crianças, elas deixam a gente bem atordoadas, né? Eu digo que a gente, como mãe, né, que a gente... Né? Então, a gente tem que ter um cuidado. E com tudo, imagina, tu tá dirigindo, tem que cuidar a criança, cuidar o trânsito, cuidar tudo, né? À tua volta. Mas voltando um pouco, assim, para o filme, né? Eu acho que todos esses aspectos são muito pertinentes. O que me surpreendeu muito no filme, e aí colocando a impressão, porque quando vocês colocaram, vamos ver esse filme, eu já tinha visto o filme e fui olhar de novo. Só que mesmo olhando pela segunda vez, quando a gente vê que a advogada, né, entre aspas, é a mãe do menino, do rapaz que faleceu no trânsito, eu fiquei pensando numa questão que é a busca pela verdade, né? O quanto e o impacto que causa não saber o que aconteceu, né? Quer dizer, assim, tu tens uma imagem da pessoa, do teu filho, né? E isso a gente pode ampliar, né? Não necessariamente só o filho, mas essa questão
de que o acidente de trânsito, né, vocês já falaram, essa característica da imprevisibilidade num sentido de que qualquer coisa pode acontecer, por isso a importância de cada um estar tão atento, mas o impacto disso na vida das pessoas. Queria que ver o que vocês pensaram sobre isso, né? E se vocês também que estão participando, como é que vocês viram quando era mãe? Né? Assim, vamos entrar, né, claro, por uma questão não legal, não jurídica, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é pensar nas questões emocionais e que envolvem, né? Então, fica aberto, eu não sei se a Sinara e a Rosângela gostariam de iniciar, né? Só coloco isso como algo para a gente pensar juntos. Eu também, Euridez, eu me impactou bastante essa questão daquela busca incessante, não só da mãe, como do pai junto. Né? Os dois, eles praticamente não sossegam enquanto eles não descobrem a verdade e aí querem buscar justiça, com razão, né, para a situação que aconteceu. E aí, a partir disso, eu fiquei imaginando, assim, essa questão que tu colocaste, né, desse vazio que fica na pessoa de não saber o que aconteceu, e aí até mesmo a gente pode fazer até um paralelo, assim, por exemplo, aquelas famílias que muitas vezes têm a triste situação de ter uma pessoa desaparecida na família, né, que fica aquela lacuna, fica aquele vazio de tu não saber, será que a pessoa está viva, será que a pessoa está morta, o que aconteceu? E claro, e depois quando a gente fala também desses sinistros de trânsito, essas situações que se perdem vidas no trânsito, que é muito triste, né? A gente não tem como mensurar o impacto disso na vida dessas famílias, dessas pessoas. Né? Até um tempo atrás eu até li uma reportagem que falava sobre os órfãos do trânsito, né? As pessoas, pais e mães que muitas vezes têm que enterrar seus filhos precocemente, né, crianças que ficam sem seus pais, e muitas vezes a gente fica escutando muitas vezes essas notícias de números de mortos no trânsito, e a gente parece que vai acostumando, parece que a gente vai ficando adormecidos, e começa a achar até isso normal, em certo sentido, né? E pensando assim também, por exemplo, o fato recente da morte da Marília Mendonça, né, no acidente aéreo, ela e mais as pessoas que estavam com ela dentro do avião, que houve uma comoção nacional, né? Mas só que eu lembro de estar escutando e vendo a cobertura, as notícias sobre esse acidente, e eles fazerem um paralelo, por exemplo, dizendo assim, que a cada uma pessoa que morre no Brasil de acidente aéreo, 100 pessoas morrem de acidente de trânsito, né? E aí a gente se pergunta, poxa vida, e por que será que os acidentes de trânsito não impactam tanto, né, a sociedade, não mobilizam tanto a sociedade para a gente juntar forças, digamos assim, para acabar com esse mal, né, para acabar com essa pandemia, entre aspas, das mortes no trânsito. E até fazendo um paralelo com isso, né, gente, como o primeiro elemento nas investigações de acidente aéreo é o piloto fez alguma coisa de errado. E quando é um acidente de trânsito, algo aconteceu, como se fosse uma externalidade, né? Mas exato. Até pegando um pouquinho isso que a Eurinez e a Rosângela tinham iniciado a discussão ali da questão da busca da verdade, entra um pouquinho assim em dois elementos fortes. Um é a questão do luto, né? E de como o luto tem elementos fortes numa situação de trânsito, que um deles é muito forte para qualquer situação de luto, que não esperava por aquilo, né? Porque uma pessoa doente, quando falece, todo mundo que estava no círculo ao redor dessa pessoa, de alguma forma, tinha levantado a possibilidade de que ela poderia morrer, né? E no acidente de trânsito, não, ela saiu para ir ali e nunca mais vai voltar. E muitas vezes esse nunca mais vai voltar é um caixão fechado. Que, claro, assim como essa família não conseguiu ver nem um caixão fechado, não tinha uma materialidade, assim, meu filho morreu, está vivo e está escondido em algum lugar, não tinha nada para eles olharem e dizer, não, terminou mesmo. Mas também muitas famílias passam por essa falta de materialidade ao não poder abrir o caixão, porque o corpo não tem como ser visto, né, porque ganha destruição.
né, da violência ali, do impacto do acidente. E como isso dificulta, porque qualquer processo de luto, né, quem é da psicologia que quiser me complementar, mas qualquer processo de luto envolve algumas etapas do processo, e uma delas é procurar respostas, né, por que que isso aconteceu, por que que foi assim, por que que não foi outra pessoa, por que que, né, e aí essa família estava nos porquês ali, e eles foram nos porquês até, né, níveis extremos, assim, eles não abriram mão de encontrar, né, os porquês. Mas muitas famílias têm que abrir mão de que não vai encontrar porquê e que vai ter que seguir em frente, né, com as adversidades que veio pela falta daquela pessoa sem ter um porquê de resposta. E o quanto isso é pesado para seguir em frente, assim, e conseguir elaborar o luto adequadamente. Então, a falta de materialidade, esses porquês desse elemento, né, do filme, também fazem parte, assim, de quase todos os acidentes de trânsito, de alguma forma. Né? Porque nunca, Sinara, isso que tu está falando, acho importante, nunca se consegue cobrir, entre aspas, totalmente todas as lacunas, né, que se abre dentro do que pode ter acontecido ou não, né, e o efeito disso, né, ele é muito avassalador. Eu me lembro que eu uso um termo que eu comecei a trabalhar com a questão do luto do trânsito muito, assim, e logo deu um tsunami, que foi o tsunami lá no... E aí eu dizia, achei um nome, é um tsunami emocional. Porque para mim fazia sentido, assim, é um tsunami, tira tudo do lugar, tira o chão, literalmente, né? E como se reorganizar com tudo isso? Porque é um tsunami. Para mim, assim, eu necessitei também ter um nome para conseguir dar nome para essa avalanche de situações, né? Que bem, como a Sinara estava colocando, invade e arrebenta, digamos assim, né? Mas eu tive a impressão, eu estou olhando aqui para a minha tela, tá? Vitor, tu queria dizer alguma coisa? Eu queria complementar, eu acho que tudo meio que se encaixa no sentido tanto da verdade que tu trouxe, quanto de assumir responsabilidades, enfim, porque pegar um exemplo da minha prática além do Andibem, né? Eu trabalho muito tempo com pacientes em estados terminais, enfim, e a comparação que eu quero fazer, obviamente, com a salva proporção devida, né? Mas qual é a questão? É que eu acho que muitas vezes a dificuldade da verdade é justamente a gente assumir a impotência que a gente tem. Por isso que eu associei muitas vezes com esses quadros que eu trabalho em outros setores. E justamente nesse tsunami de emoções, às vezes assumir essa impotência, a gente não tem mecanismos para lidar com isso. E muitas vezes o assumir a responsabilidade é a gente projetar essas coisas. Então, muitas vezes eu acho que é a ideia, tanto na clínica, assim, quanto em outros setores também, não naturalizar, mas eu acho que é ter um espaço para justamente elaborar essa impotência que a gente tem e essa castração natural que a gente vai ter na nossa vida, né? Que muitas vezes é o que dificulta nos espaços de convivência, principalmente na mobilidade humana. Excelente, isso fez eu me lembrar também que é como se a gente tivesse e jogasse daí todo o tempo com a impotência e a onipotência, né? Então, a onipotência fica aparecendo muito para salvaguardar a impotência, né? Ainda mais se a gente pensar no carro como um anexo de potência, né? Como? Desculpa, não entendi. Se a gente pensar no carro como um anexo de potência, né? Sim, de potência, né? O quanto ele pode. Só para complementar, eu pensei uma coisa enquanto vocês estavam falando sobre essa questão de se responsabilizar, e a gente discute muito isso nas nossas reuniões do Andibem, e eu me veio direto na cabeça as propagandas de carro. E a gente bate muito na tecla de sempre estar associada com liberdade. Tu nunca vê uma propaganda que está associada com responsabilidade.
com uma coisa de segurança, com uma coisa de cuidado. Tu não vê geralmente uma propaganda, se vocês virem, por favor, me digam, que eu gostaria até de saber, mas que tem essa coisa de cuidado com o outro, de um espaço público compartilhado, sabe? É sempre essa ideia do poder e de eu posso tudo, tanto que daí eu corro, né? É o meu espaço, é o meu lugar. E isso fica muito introjetado dentro da gente, dos jovens, como a gente discute muito, né, Aurinês, o pessoal do Andibem, quando começam a dirigir, o que eles pensam? Eles pensam nessas propagandas, nesse ideal da direção, né? E outra coisa que é interessante disso também, só tem 2 modelos de anúncio de carro, né? É o falando do carro mais potente, mais veloz, mais poderoso e tudo mais. E quando vai falar sobre segurança, é só sobre a segurança de quem está dentro. Isso. Se der algum problema, tu tá salvo. Então pode ir, segue o teu rumo. E vem muito também, que a propaganda é construída, né, a publicidade é construída para vender não o carro. Alguma coisa que o carro pode oferecer, que são esses elementos que vocês estão trazendo aí, né? E aí, o que eles querem vender é isso, não é o carro em si. Então, eles nem falam tanto do carro em si na publicidade, mas do que ele vem junto com ele, né? Então, vem junto o poder, vem junto a segurança para ti, vem junto todas essas coisas que a gente almeja como ser humano, assim, né? Na nossa onipotência. E a dor, né, de quem fica ali, do luto que a gente estava falando, é justamente, né, como a gente estava discutindo, a questão de que, além de perder alguém, tu tem que abrir mão de saber o que aconteceu e por que aconteceu. E isso também causa uma dor muito grande, né, e às vezes é nessa dor que a pessoa não consegue passar para a próxima fase, né, de abrir mão de que eu nunca vou ter a resposta completa, e mesmo assim vou ter que aguentar a dor, né, dessa pessoa não estar mais na minha vida. Ivana? Não, eu ia dizer que ainda, se a tua perda veio de um homicídio no trânsito, digamos, provocado por outro, tu ainda vai ter a dor de nunca ter a justiça. Porque eu não sei se alguém no Brasil já foi condenado por homicídio e cumpre pena por um homicídio no trânsito. Então, a injustiça é muito grande, né? Porque um outro bêbado matou um filho teu, tu não pôde abrir o caixão, tu não viu, tu não tem a resposta, foi repentino, foi um tsunami, e a pessoa continua bebendo, indo em festa e dirigindo, que nada vai acontecer com ela. Uhum. Então, é muita dor. Né? E a gente também tem, né, uma associação muito forte que justiça é privação da liberdade, está lá no presídio, né? Porque até em função do Repensando, a gente estuda bastante essa coisa assim das punições, né, da parte jurídica, e tem muita gente cumprindo pena por homicídio de trânsito, mas a pena sempre, ao menos nenhuma, eu encontrei nenhuma agora, é convertida em algo. Então, é convertida em prestação de serviço, é convertida em pagamento pecuniário, envolve outra coisa. Então, sempre tem ali a punição de privação da liberdade convertida em tal coisa. Inclusive em casos horrorosos. Eu vou usar um exemplo conhecido. O caso do Ivo Pitangui, né, o filho, ele matou uma pessoa, né, com um histórico horroroso. Ele não tinha um histórico para dar em qualquer benefício para esse sujeito. Porque ele tinha, eu acho que era 40 e poucas multas por excesso de velocidade, se eu não me engano, 4 ou 5 por álcool e direção, né, porque foi antes da mudança da lei ali de álcool e direção, e ele teve a pena com privação de liberdade convertida. Então, mesmo num caso assim que tinha, né, que ele já mostrou que ele não sabe se comportar, várias vezes, até que alguém morreu. E ainda assim, né, a justiça acabou dando um benefício. E ainda assim, né, ele pagou 300 e tantos mil, né, para a família, pagou não sei mais quanto para uma entidade que cuida de acidentados e ainda prestou serviço de cuidados acidentados. Não sei se presta até hoje, né? Porque daí cada dia, hora trabalhada, convertia em dias de prisão, aquela situação, né? Mas eu lembro bem desse caso porque a gente estudou ele para usar num outro curso que a gente faz. E aí a gente fica, né, perguntando para as pessoas do curso que a gente usa esse exemplo.
foi justo, não foi justo, e sempre vem a sensação de injustiça, mesmo para quem não foi a família da pessoa que perdeu a vida. Porque é o que a gente falou, né? Nunca o homicídio vai ser justo o suficiente a pena para a família que perdeu. Né? E aí, nesse caso do filme, ainda culminou no final do filme com ele assumindo que ele matou o guri, né? Eles nem tinham identificado direito a morte dele, mas para ocultar o cadáver e afundar o carro, e aí o cara estava vivo, então ele ainda teve a chance, né, de sobreviver ao acidente, mas não pôde em função da forma como eles lidaram. E isso fez eu me lembrar também de uma outra questão, que é prestar socorro, né? O quanto, assim, né, o quanto isso apesar, né, porque, claro, vamos imaginar, assim, né, uma situação dessas, às vezes as pessoas reagem, né, se sentem também, não sabem o que fazer e ficam completamente apavorados, pode ter uma infinidade de reações, né? Mas o quanto aí o prestar socorro, né, diante de uma situação que já é caótica, que já vai ter, né, consequências tão arrasadoras, o quanto isso, de certa forma, poderia também auxiliar a própria pessoa envolvida, né? Que vamos imaginar o efeito disso, né? Não nesse filme que ele acaba mostrando que ele né, quis matar, mas diante de uma situação que a pessoa está ali, né? Então é algo muito importante, assim, né? Lidar com a impotência, lidar com a onipotência, quer dizer, assim, tudo isso fica muito misturado, né? Para algumas pessoas pode assustar tremendamente, mas o esforço que a gente também tem que fazer para ajudar as pessoas a se darem conta de que uma ação assim pode mudar o curso, tá? Muitas vezes, da situação. Eu estou recebendo um aviso que nós temos 10 minutos. Quem não falou ainda, gostaria de... Só complementando. Fala, Márcia. Oi, eu estou sem o microfone de lapela, não sei se está me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Pode continuar. Só complementando o que tu estavas falando, Inês, que eu lembrei, até anotei aqui, ele, pelo rapaz, ele até iria socorrer, né? Mas aí ela falou, quer perder sua carreira? Não sei se alguém lembra. Ela perguntou, peraí, deixa eu lembrar para não falar. Ela perguntou para ele, quer perder sua carreira, né? Se for para a polícia, se for, né, adiante, né? Se for socorrer, enfim. E aí eu penso, nossa, tudo bem que a carreira, a gente sabe a importância que tem na vida da gente, né? O trabalho, óbvio, mas e a empatia de se colocar no lugar da outra pessoa, é a empatia que falta, sabe? Então, eu perdi um primo meu e a mãe dele, até hoje, ela não se recuperou da falta do filho, né? Então, eu tenho presente na família essa dor, né? Tivemos outro acidente onde morreu minha avó e minha tia, por distração, provavelmente de celular, mas aí a gente não sabe, né? Não temos o tio que estava na direção não afirmou isso, então a gente não sabe, mas enfim. E também com a importância de o que a Sinara estava falando também. Eu, como advogada, não vejo só a área pecuniária como atinge, tudo bem, atinge o bolso, mas eu acho que há que se pensar e que se refletir, a gente que trabalha no trânsito, para ver o que a gente pode fazer para que realmente toque na pessoa, não só o dinheiro, né? De repente, alguma ação em que ela tenha que ela ajudar lá, socorrer em um acidente, ela vê, ela se colocar. O que falta para mim é isso, justamente ela se colocar no lugar da outra pessoa, essa empatia. É isso que falta. Para mim, esse é um dos principais, não digo o principal, né? Tem vários, a gente sabe, mas é um dos principais problemas que eu vejo no trânsito, a falta de empatia. Sabe? Não sei se vocês concordam, mas para mim... Márcia, ficou evidente no filme, né? A falta de empatia deles, porque toda a trama ela se desenvolve deles tentando encobrir o acidente para justamente não prejudicar a carreira dele, como tu colocaste, e não vinha tudo também a própria traição e a mentira dele com a esposa, né?
Porque, teoricamente, assim, não tinha tantos elementos morais graves até o acidente, né? Assim, tinha a moralidade da traição ali, mas, assim, em termos da configuração do acidente, eles não fizeram nada com uma moralidade tão fora do que, né, a gente vê na sociedade acontecendo. Mas, a partir do acidente, as questões morais deles vão por água abaixo, assim, né? Eles não pensam né, na moralidade do que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né? O que eu gostaria, se eu tivesse lá dentro daquele carro morto e a minha família, entende? Eles se perdem nas questões morais completamente, porque em termos de errado, tá, ele errou, mas assim, não ia ser tão horrível ele responder um processo em função do envolvimento dele no acidente de trânsito desse rapaz, né, se ele assumisse, não, eu fiz errado, daí na investigação iam ver, tá, mas o rapaz também estava no celular, o que ameniza, né, a culpa compartilhada dos dois e tal, então ia ter, né, uma questão moral muito mais leve do que se desenvolveu com todas as decisões que eles foram tomadas. E fiquei pensando nisso que que vocês colocaram, que a Márcia apontou, a questão da carreira, né? Onde fica o critério, né, de importância? Né? E eu acho que isso também faz refletir, né? Até pensando nessas questões de mídias sociais, é tudo que é mostrado, é só o lindo que fica exposto, tá? Mas e aí? E aí voltamos para a busca da verdade, para os critérios, né? Para as questões básicas de relação, de ser humano, de poder valorizar a verdade, de poder valorizar o outro. Nós temos ainda 5 minutos. Fala, Ivana. Eu já participei de balada segura da Blitz. E é impressionante, principalmente em cidade pequena, quando a pessoa flagrada é alguém, advogado, um médico, alguém proeminente no município. O tentar resolver, dar um jeitinho ali, porque vai ficar feio na cidade. E eu digo, a pessoa não percebeu antes que ela não podia ter bebido. Agora que fez, e por sorte foi pega numa blitz, que ela podia ter sido pega pela ambulância, por sorte, aí a reputação dela vai por água abaixo, mas ela não pensa na reputação quando ela bebe e conduz. Né? Então é feio só porque o outro acha que o que vão pensar de mim, mas só pensa que tu foi pego, mas não por ter feito. Não por... exato. É o médico que no plantão que ele está cobrindo de casa, toma o vinho e vai fazer a cirurgia de emergência, se for para emergência, né? Quem é que ia aceitar isso? E isso está errado só porque alguém descobriu, né? Então, se a gente fizer essa relação aí, toda, né, a pessoa que tenta manipular dessa forma de tirar sua culpa, né, precisa pensar na moralidade dela para muito antes daquele momento em que foi identificado o erro. Que o erro foi anterior, não foi ali quando foi identificado. Bom, nós temos agora poucos minutos, eu gostaria de ir encaminhando para os finalmente, agradecendo a participação de todos, dizendo que foi um momento assim, muito especial. Gostaria, né, de deixar, então, a Sinara e a Rosângela, se gostariam de, né, falar alguma... se despedir, deixar algum recado. Não, agradecer a oportunidade, Aurinês, é muito gostoso a gente poder conversar, a gente poder compartilhar, ainda mais cinema, né, gente? Cinema é uma coisa, eu adoro filme, adoro o cinema, e justamente uma coisa que eu estava provocando os alunos da pós-graduação da UERGS é justamente da gente fazer esse exercício de como começar a perceber o trânsito sob diferentes aspectos, né? Porque muitas vezes a gente olha o trânsito de uma forma simplória, achando que é só carro, sinalização, multas. Não, gente, o trânsito é muito mais. O trânsito, ele envolve a nossa vida, ele envolve as nossas questões pessoais, familiares, sociais.
Quer dizer, ele é muito mais. E a gente tem um papel nele fundamental, né? Quer dizer, o comportamento de cada um determina, né, essa mudança que a gente busca muito de um trânsito mais seguro e principalmente solidário e humano, né? Que é isso que a gente deseja. Muito obrigada, Rosângela. Sinara, 30 segundos. Então, agradecer, pessoal, todo mundo aí, nós lá da escola, a gente ficou honrado com o teu convite, né, Aurinês, e como a Rô falou, a leveza que o filme traz para elementos que a gente às vezes tem que trabalhar em aula e que ficam pesados, é bem interessante, assim, me fez até pensar em usar mais a questão do filme, de coisas para a gente assistir, como recurso didático nosso lá na escola. Uhum. Bom, quero agradecer a todos pela participação, novamente a Sinara e a Rosângela por ter aceito esse convite, né, e dizer que esse é o objetivo, o Cine Debate no Andibem tem esse objetivo, e trazendo trânsito para muito perto da gente sobre esses diferentes olhares. Acho que isso é algo muito importante. E aproveitar, como é o último evento do Andibem neste ano, né? O último Cine Debate. Agradecer a todos, desejar um bom ano, né? Um bom final de ano, um bom início de 2022. E continuaremos, então, a partir do ano que vem, com mais Cines Debates. Né? Então, muito obrigada pela participação de todos. Tchauzinho para todos.